Pergunta a pessoa do lado aí, você está preparado para receber as bênçãos que Deus tem para você? Pergunta a pessoa do lado aí, você está preparado? Olha lá. Está preparado mesmo? Porque se você não está preparado, ela vai passar por cima. Você não vai nem perceber o que Deus está fazendo. E essa é uma das grandes dificuldades na vida cristã. Deus está agindo, Deus está fazendo, e eu não percebo. Já viu isso? Já aconteceu com você? Você está num culto, Deus falou horrores com a pessoa do lado, e você, estou nem aí. Já aconteceu isso em acampamento com você? O cara foi para o acampamento e Deus mudou a vida dele, e você disse, pô, que acampamento xoxo. Ou, de repente, você foi para aquela viagem missionária e Deus mudou a tua vida. Aí, no ônibus, voltando, você senta do lado de alguém que diz, nunca mais eu faço viagem missionária. Já aconteceu isso contigo? Por quê? Porque se o meu coração não está preparado para receber a bênção de Deus, bate e escorre que nem água em capa de chuva. Bate e escorre, não gruda. Por quê? Porque você tem livre-arbítrio. Você escolhe ouvir Deus ou não. Você escolhe dar espaço para Deus ou não. Vamos fazer um exercício aqui? O que você faria hoje se viesse um anjo do céu aqui, bonitão? Como é que é esse anjo aí, na tua cabeça? Como é que é um anjo bonitão? Aí já tem neguinho aí dizendo, a minha vai ser anja. Anjo não tem sexo, lamento informar. Aí veio um anjo do céu, ele virou para você e disse, Deus me mandou, cara. Mandou aqui te dizer que durante o próximo mês, você pode fazer qualquer coisa que você queira fazer. Não tem limitação. Você pode realizar qualquer coisa e vai dar certo. Onde você colocar a tua mão, vai prosperar. Onde você colocar teu pé, vai funcionar. Aonde você decidir investir teu tempo, vai produzir o resultado que você quer. O que você faria? É garantido que vai dar certo. Onde você investiria teu tempo, tua energia, tua atenção? O que você faria sabendo que vai dar certo? Tem gente olhando para mim com cara de planta, assim. Cutuca esse cara que está com cara de planta aí do lado e diz, acorda, meu. O que você faria? Olha lá. Conta para a pessoa do lado aí, o que você faria? Fala para ele aí. O que você faria? Para com isso. O que você faria? Vamos fazer outro exercício? Vamos lá, está preparado? Eu sou seu médico. Estou chegando aqui para você, aqueles exames que você me pediu. Pô, cara, desculpa. Lamento, mas eu tenho uma informação muito ruim para você. Por esses exames que eu fiz, ultramodernos, coisa de ponta, o que os exames estão dizendo aqui é que você tem 3 horas e 12 minutos de vida. Meia-noite, você já era. Se você soubesse que você ia morrer à meia-noite hoje, o que você faria? Com quem você conversaria? Você tem 3 horas
e 11 minutos de futuro. Esse é o futuro que você tem. O que você faria com 3 horas e 11 minutos de futuro? E aí? Do que no passado. Um dos grandes problemas que nós temos nessa vida é que a maioria das pessoas vive a vida olhando o espelho retrovisor. Já percebeu isso? Ao invés de estar olhando para frente, ela está sempre olhando o que aconteceu no passado. Vive a vida com o olho no retrovisor. Você já imaginou você dirigindo o teu carro sem olhar para frente, só olhando para trás? Eu tenho que dirigir de ré, né? O povo, quando saiu do Egito, eles tinham um problema seríssimo. Porque eles tinham essa mania de olhar para trás, ao invés de olhar para frente. E veja o que aconteceu com eles, é que eles chegaram na beirada do mar. O que Deus disse para Moisés? Bate na água que ela vai abrir. Ele bateu na água, e o que aconteceu? Nem Spielberg conseguiu fazer aqueles efeitos até hoje. Abriu o mar, o pessoal atravessou o mar, e a hora que o povo estava seguro e olhou e viu o exército passando dos egípcios, o que Deus fez? Fechou o mar. Matou todo mundo. E o povo passou a salvo pelo mar. É interessante porque aquela geração que viu isso, na primeira dificuldade, o que eles disseram? Ai, cebolas do Egito. Eles estavam olhando por onde? Pelo retrovisor. Ah, agora só tem esse maná, eu gostava da carne que tinha no Egito. Eles estavam olhando por quê? Para o retrovisor. Eles perderam a possibilidade de ver a bênção de Deus que Deus tinha para eles no futuro, porque quando eles chegaram na beirada da terra, e eles descobriram que a terra era muito mais do que eles imaginavam que era, mas os desafios eram enormes. Ao invés de confiar em Deus, o que eles fizeram? Ah, a gente devia ter ficado lá atrás, porque lá atrás tinha comida, a gente trabalhava como escravo, mas pelo menos não corria o risco de ser morto pelos inimigos. Não foi isso? A incredulidade deles de que Deus é um Deus que abençoa e um Deus que é poderoso, fez com que aquela geração perdesse a bênção de Deus. Nós sempre corremos esse risco, como indivíduo, como grupo, como igreja, como nação, sempre corremos o risco de perder a bênção de Deus, por não confiarmos no mover sobrenatural de Deus. E mais ainda, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia. Você faz isso para mim? Conecta seu celular aí para Josué 3. Vamos lá. Abre sua Bíblia, conecta seu celular. Josué 3, versículo 1 ao versículo 5. O texto bíblico é muito legal. Josué 3, de 1 a 5. Olha lá. Josué 3, de 1 a 5. Josué está explicando para o povo o que ele vai fazer. Olha, Deus já me disse que nós temos um desafio tremendo diante de nós. Nós vamos entrar na terra. O que ele disse no versículo 5 lá? Vamos ler juntos? Está na tela. Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Vamos ler juntos? Todo mundo? Vamos lá? Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Josué estava dizendo, olha, Deus me disse que tem bênção reservada, Deus me disse que agora vai, Deus me disse que essa geração que não viu o Mar Vermelho abrir, verá um milagre de Deus
Mas tem uma coisa. A gente precisa estar antenado com Deus para ver Deus agir. Se você não estiver conectado com Deus, não baixa nada. Eu cheguei dos Estados Unidos ontem, e quando eu viajo para o exterior, eu sou meio pobre. Para não pagar dados no exterior, que é caríssimo todo dia, então eu desligo a transmissão de dados no meu celular. Aí eu fico que nem mendigo, né? Andando atrás de internet em tudo quanto é lugar. Porque daí eu chego no lugar, tem Wi-Fi, eu conecto, desce 500 e-mails, desce tudo quanto é mensagem do WhatsApp, aí fico eu que nem um besta lá encostado na parede, atualizando as mensagens. Aí eu saio, pronto, dancei. Não tem conexão. Não recebo nada, não mando nada. Tem muita gente que é membro de igreja e está desconectado. O que Josué está dizendo é, não adianta você fazer parte do povo de Deus, não adianta você dizer que sabe quem é Deus, se você não estiver conectado com Deus, o milagre acontecerá e você não perceberá. É interessante porque a palavra santificar tem a ver com cortar o pecado original da nossa vida. Separar-se daquele pecado para que eu possa viver uma realidade diferente. A essência do pecado é rebelião contra Deus. A essência do pecado é eu dizer, eu faço, vivo do jeito que eu quero, estou pouco ligando para o que Deus pensa, estou pouco ligando para o que Deus disse que devia ser. Essa autossuficiência do ser humano é a essência do pecado, a nossa natureza pecaminosa. Meu netinho nasceu há 2 meses atrás. E o Davi já nasceu pecador. Ninguém vai ter que ensiná-lo a pecar. Ele sabe pecar por default. Veio no soft básico dele. Está ali dentro. Você não ensina uma criança a dizer não. Você não precisa ensinar a criança a dizer me dá, é meu. Ela naturalmente diz. Eu e você somos pecadores naturalmente. Alguns fazem pós-graduação, PhD, pós-doutorado. Tem gente que é craque na história. Todos nós somos pecadores. Quando a Bíblia fala que o povo tinha que se santificar para ver o agir de Deus, é justamente para que essa antena, essa conexão com Deus fosse atualizada e assim eu pudesse perceber que Deus está agindo e Ele quer agir na minha vida e através da minha vida. Um comentarista fez a seguinte afirmação: Deus quer ensinar-nos a fazer do futuro um amigo. Aquele povo, por 38 anos, sofria no deserto, e eles diziam, qual é o propósito da vida? Para que eu existo? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu não fiquei no Egito? E agora Deus ia levá-los para aquela terra prometida, e Deus disse, se vocês não estiverem sintonizados comigo, vocês vão entender tudo errado. Quando a bênção chegar, você perceberá a bênção de forma equivocada. Santificar-se é separar-se, colocar-se do lado de Deus, dizendo, eu quero estar antenado, afinado com o que o Senhor está fazendo. Porque aí eu verei a vida como o Senhor vê. Eu verei os fatos e poderei interpretá-los como o Senhor interpreta. Sabe, o ser aprovado para o mestrado não é porque eu sou o máximo, é porque Deus é bom. E me deu condição de estudar, de ralar e ainda de pagar esse mestrado, ou quem sabe passar naquela prova da federal. Socorro, consegui passar. Teve um jovem aqui da nossa igreja que foi aprovado em medicina na federal. Não é da geração de vocês, não. A mãe dele
Eles não tinham condições de pagar uma faculdade particular. Durante 3 anos ele fez vestibular. E ele só fazia vestibular na medicina da Federal. Porque eles não podiam pagar uma particular, então ele nem tentava na particular. E no 3º ano ele foi aprovado. E aquele jovem, ele estava sempre no nosso grupo de jovens, ele era envolvido. Mas sabe o que aconteceu quando a bênção chegou? Aquela mãe que orava, ele pediu oração. Ele começou a fazer a faculdade de medicina e ele começou a achar que aquela bênção tinha chegado até ele porque ele era bom. E sabe o que é incrível? Ele era inteligente mesmo. E ele era um cara esforçado. Conhece vestibular de medicina que não é esforçado? Os caras ralam mesmo. E ele ralou 3 anos. E dependendo de Deus. E ele foi aprovado. E com 6 meses de medicina, ele se tornou ateu. Ele não cria mais em Deus. E agora ele tinha sido aprovado porque ele tinha estudado, porque ele era inteligente, porque ele merecia ser aprovado. Com muito esforço, a mãe pediu para ele vir conversar comigo. E foi uma conversa muito interessante. E ele começou a falar sobre todos os professores dele que eram ateus. E como eles defendiam que tudo acontecia por esforço próprio. E que ele entendeu que ele estava lá por esforço próprio. E conversando com aquele jovem, ficou muito claro qual era o problema dele ao conviver com aqueles professores da universidade. O problema não eram os professores da universidade. O problema estava no Deus que ele conhecia. O Deus que ele conhecia não cabia na universidade. O Deus que ele conhecia era o Deus do ministério infantil da nossa igreja. Não era nem o Deus do ministério de adolescentes. Ele passou pelo ministério de adolescentes da nossa igreja, passou pelo ministério de juventude da nossa igreja durante vários anos, mas o entendimento de quem era Deus, do que era a fé cristã que ele tinha, era infantil, imaturo. Era um Deus simplório. Aquele Deus não suportava nenhum questionamento de qualquer pessoa um pouquinho mais inteligente. Porque as respostas que ele tinha para a fé cristã eram respostas de uma criança e não de um jovem adulto. Ele estava iludindo, achando que ele era muito inteligente, porque ele não conhecia Deus, ele não sabia quem era Deus. Ele tinha uma referência infantil de Deus. Aquele povo estava no deserto e não conseguiu crer em Deus, porque o Deus deles era um Deus muito pequeno. Era um Deus quase que supersticioso. Era um Deus que dependia muito de um líder. Não era um Deus que eles conheciam. Quem sabe você está aqui e o seu Deus é o Deus dos seus pais. Eu quero desafiar você a transformar o Deus dos seus pais no seu Deus. Porque o Deus dos seus pais não serve para a faculdade nem para a vida adulta. O Deus que serve é o seu. Procure respostas claras e profundas da fé cristã, porque elas existem e existem em abundância. É por isso que a gente insiste para você fazer CFI. É por isso que a gente insiste para você ler bons livros cristãos. Sabe por quê? Porque existem recursos em abundância. A geração de vocês é privilegiada.
Mas se você não aprofundar a sua fé, os milagres de Deus acontecerão e você não perceberá. Eu disse para aquele jovem, eu disse, o seu problema é que a fé de menino não cabe dentro de um acadêmico de medicina. É uma fé imatura, inconsequente. Infelizmente, a sua postura é de soberba, de autossuficiência, de alguém que precisa de arrependimento para conhecer a Deus pessoalmente, um Deus que não é o Deus da sua mãe, mas é o seu Deus. E com essa inteligência que Deus lhe deu, você precisa aprofundar a sua fé para encontrar as respostas para as questões existenciais que existem na sua alma, que são diferentes das questões da sua mãe, tem uma profundeza diferente das questões dela, porque ela é uma pessoa diferente de você, com uma história diferente da sua. É por isso que as suas respostas serão para perguntas diferentes das perguntas que ela faz e que ela fez. Porque ela vive num tempo diferente, ela cresceu numa família diferente. Os desafios que ela viveu e vive são diferentes. Uma vida de comunhão com Deus, de santificação, fará com que você creia no futuro e viva livre do passado. Você não vai ser mais imaturo, uma criança na fé, mas você vai se tornar em alguém maduro na fé, alguém seguro que sabe no que tem crido, por que tem crido, e que chega na faculdade e conversa tranquilamente com alguém, que encontra um transgênero e não entra em crise, porque tem que conversar com aquela pessoa que defende que ela nasceu mulher num corpo de homem. E você não entra em crise na fé porque você sabe no que crê e por que crê. Você não vai só repetir chavão que ouviu na internet? Ou vai ficar calado com medo de dizer bobagem? Mas você sabe o que crê e por que crê. Quem se santifica, se aproxima de Deus, sintoniza com Deus, e encontra as respostas de Deus para a vida. Hebreus 12 nos fala sobre isso de uma forma muito clara e muito simples. Vamos ler juntos Hebreus 12, 1, 2? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos é simples, mas profundo. A vida, ela tem vários ciclos, vários momentos, e você foi uma criança, e você foi um pré-adolescente, um adolescente, daqui a pouco um jovem adulto, daqui a pouco um adulto casado, solteiro, e daqui a pouco meia-idade. Eu agora já entro em fila de idoso, como é bom, rapaz, eu estaciono naquelas vagas do shopping. Aquelas. Rapaz, você não sabe como é bom parar naquelas vagas do shopping. No avião eu pego aquela fila boa. Tem vantagens. A vida tem ciclos, tem fases. Pastor André, nós celebramos aqui uma transição, um ciclo, uma fase. A nossa juventude tem um ciclo, uma fase. Há pouco os adolescentes experimentaram uma mudança também. Uma mudança, um novo ciclo, uma nova fase.
A vida é assim. Ou eu decido olhar para frente, confiando em Jesus, e entendendo que o futuro não é inimigo, mas é amigo, que Deus está no controle do meu futuro e vai fazer algo incrível com o meu futuro, ou eu passo a vida olhando pelo espelho retrovisor, dizendo, as cebolas do Egito, o passado é que era bom, antigamente é que era legal. O novo ciclo da juventude, formalmente está começando hoje. E você faz parte desse novo ciclo. A pergunta é se você está preparado para receber as bênçãos de Deus nesse novo ciclo. Você está preparado? Está disposto? Você está ligado com Deus para receber de Deus as bênçãos que Ele tem para você e para essa juventude nesse novo tempo? Se você olhar os versículos 9 a 13, aí do texto que nós estamos lendo, lá de Josué, você vai encontrar ele conversando com o povo e falando sobre o que vai acontecer e dá as diretrizes. Vamos lá, levante acampamento. Versículo 13, quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. O 14 diz assim: quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. Os sacerdotes eram os líderes espirituais e eles aceitaram o desafio. Você é líder de célula aqui na juventude? Você é um líder em treinamento? Você é alguém que lidera alguma área da juventude? Você aceita esse desafio? Porque se a liderança não aceita, como que nós vamos atravessar esse Jordão? Você, jovem e adolescente da IBB, está disposto a aceitar os desafios de fé que Deus está colocando diante de nós? É interessante porque lá no Mar Vermelho, o milagre foi assim, e o mar abriu. Aqui, eles tinham ouvido que era assim. Certamente, na hora que os sacerdotes colocaram o pé no rio, eles acharam que naquele lugar do pé ia subir uma parede de água. E não subiu. E não subiu. E não subiu, e estava na cheia, o rio transbordando, muita água, e não subiu. Eu fico imaginando eles olhando para Josué e dizendo, Josué, não está funcionando, Josué, tem alguma coisa errada. Josué, o Moisés lá, ele bateu e subiu a parede. Aqui continua passando água, Josué, tem alguma coisa errada. A cidade onde a parede se formou estava a 30 quilômetros para cima. Você consegue imaginar 30 quilômetros de água descendo? Quanto tempo levou? Minutos intermináveis de água descendo. A parede se formou 30 quilômetros para cima do rio. Vocês terão momentos nessa transição de liderança em que a fé de vocês será provada. Ou eu confio que Deus está nessa transição, ou eu vou desistir e vou entrar para os escoteiros. Em alguns momentos, vocês serão provados, porque não existe vida cristã sem momento em que eu ponho o pé na água e eu digo, ou eu aguento firme, crendo no milagre de Deus, ou não adianta ser crente em Jesus. Não é por aí? Ou eu acredito que Deus vai honrar a minha fidelidade e vou perseverar naquele curso da faculdade, ou eu desisto. Quem fez um curso universitário sem ter vontade de largar a mão de tudo? E não é uma vez nem duas, né? O duro é, alguns passam 365 dias por ano querendo largar tudo. Aí é complicado. Mas muitas vezes, 3 da manhã, quando o trabalho não dá certo,
Gente, vocês ainda são do tempo do computador. Eu sou do tempo que quem fazia engenharia fazia prancha de papel vegetal com nanquim. Eu sou velho desse tempo. Aí, às 4 da manhã, naquela última reta que você fazia, a régua T lavava o papel. Aí ficava aquela mancha preta no papel. Sabe o que significa isso, né? Um papel novo em cima e você copia tudo. Isso é coisa antiga. É mais ou menos parecido com dar um vírus no teu computador quando o projeto está pronto. E, claro, você não tinha backup. Aí você começa do zero. Provação faz parte da vida. Mas ver milagre de Deus faz parte da vida de quem conhece a Jesus. Amém? Amém mesmo? Lá na escola você vai ver milagre de Deus, na faculdade você vai ver milagre de Deus, no teu trabalho você vai ver milagre de Deus. Amém? Ou a gente vive com essa convicção, ou por favor, joga a tua Bíblia fora, vai catar outra coisa, vai fazer outra coisa, deixa de ser crente. Se eu não vivo com essa expectativa de que Deus vai agir na minha vida, ser crente para quê? Tem coisa melhor para fazer na vida, não? Eu posso te dar umas ideias aí. Agora, não tem coisa melhor do que viver, trabalhar, estudar, existir com essa expectativa do mover sobrenatural de Deus. Os líderes ficam no meio do rio durante o milagre. Sabe por quê? Porque a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Josué, ele depois que passa pelo rio, o povo passa, ele fala para os líderes, peguem cada um de vocês uma pedra, simbolizando as tribos, e agora vocês vão construir um altar, porque eu quero que essas pedras do altar sirvam de memorial, quando as pessoas passarem aqui, elas digam, aquele dia que Deus fez o milagre, eu me lembro. Eu vou confiar que o Deus que fez esse milagre vai continuar agindo, vai fazer milagre na minha vida. A vida é feita de escolhas. Eu tenho uma boa notícia para você. A sua vida é feita de escolhas. Enquanto você estava crescendo, a maioria das escolhas foram feitas pelos seus pais. Na adolescência, juventude, começa um processo em que as escolhas começam a ser feitas por você. E quando você entrar na vida adulta, elas serão feitas por você. Você faz as escolhas e a vida é feita de escolhas. E nós escolhemos as escolhas que nós fazemos. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Já pensou o que você vai dizer para você mesmo quando chegar no futuro? Será que vai gostar do resultado da vida que planejou? Será que vai ficar feliz com o que conquistou? A vida é feita de escolhas, e elas podem determinar como vai ser o seu amanhã. Por isso, é tão importante pensar em tudo o que faz. Um caminho errado pode levar você a um destino obscuro, e muitas vezes sem volta. E nessa caminhada, cada escolha importa. É preciso saber escolher a profissão certa, os amigos certos. É preciso saber quem serão seus mestres, os seus mentores e, claro, quem vai dividir a vida com você o tempo todo. Alguma vez você já traçou os seus objetivos, as suas metas, os seus sonhos? Esteja preparado para o acerto final com você mesmo. Esteja pronto para se olhar no espelho e dizer: eu venci. Caso contrário, terá que se contentar com o futuro que o destino escolheu para você. Não se deixe levar pela sorte
ou pela simples intuição do que pode dar certo. Faça dar certo. Não deixe que as suas escolhas coloquem pontos onde deveriam ter apenas vírgulas. Ninguém pode cobrar mais de você do que você mesmo. É você o grande chefe da sua vida, do seu futuro. Portanto, é quem sabe quando deve melhorar ou fazer um upgrade. Se demita da mesmice, da preguiça, da má vontade, dos erros. Se valorize, se elogie, se critique. Faça isso, ou alguém irá fazer por você. A sua imagem amanhã é o que você fez ontem. E lembre-se, cada ruga criada ao longo da sua vida pode significar uma conquista ou uma derrota. Mas isso só você pode escolher. A vida é feita de escolhas. Quais as escolhas que você está fazendo nessa fase da vida? Você tem escolhido priorizar Deus, santificar-se para Deus, gastando tempo com a palavra de Deus, com o Deus da palavra? Você tem escolhido que conviver com o povo de Deus é prioridade? Você tem escolhido levar essa esperança para as pessoas com quem você convive na escola, no trabalho? Você tem escolhido fazer diferença na sua igreja e fazer com que pessoas digam: puxa, ainda bem que o Paulo, a Maria, o José, eles estão aqui na nossa juventude. São pessoas 10, têm feito diferença na minha vida. Pessoas que escolhem separar-se para Deus, santificar-se para Deus. Elas percebem um mover sobrenatural de Deus na sua vida, ao redor delas, e elas se transformam em bênção de Deus na vida de outras pessoas.